tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Corinthians, sobre o Alan Rodrigues, né? Jovem paraguaio que atua pelo Rosário Central da Argentina, né? E que pode ser reforço do Timão. Evidentemente que o Corinthians poderia e precisaria contratar muitos jogadores aí nessa janela, né? Eu não sei, a janela não tá tão boa assim, apesar de ter chegado aí Rojas, que é um baita jogador. É o cara para ajustar esse meio de campo do Timão. Um cara que pode, juntamente ali, ó, com o Renato Augusto, né? E o Vieira, pode gerar um meio campo aí, olha, sensacional para o Corinthians, tá? E já chegou no primeiro jogo, né? Já mostrou ali as suas credenciais, o Rojas, né? Baita jogador paraguaio, que a gente falava aqui nesse canal. Eu falava nesse canal. Algum clube brasileiro precisa contratar, que é um baita jogador. Tá aí o resultado, né? Timão foi lá, contratou, né? Só felicidade, só alegria. Agora o Corinthians manifesta interesse pelo Alan Rodrigues, né? É um lateral pela esquerda, canhoto. É jogador paraguaio. Da canteira do Cerro Porteño. Eu acompanhei esse garoto na base, era muito bom jogador. Fez parte de todas as seleções de base do Paraguai. Mandava muito bem. Em todas as seleções de base ele jogou muito. Ele tinha características interessantes que ele está retomando agora. Não é que ele perdeu essas características, é que ele passou a executá-las de uma maneira não tão boa como ele o fazia na canteira. Isso quando ele subiu para o Cerro Porteño. E quando ele foi promovido para a equipe do Cerro Porteño, a equipe paraguaia estava vivendo um momento muito difícil. Tá agora, pouco a pouco, saindo dessa crise, mas a situação há um ano atrás, há 2 anos atrás, era tão complicada que se você chegasse no Cerro e tocasse a mão na maçaneta do portão do clube, aquela maçaneta não pertencia mais ao Cerro, né? Tava complicada. E essa situação, aquela situação no caso, estava danificando o processo, a promoção, né? De todos os garotos da base. Eles estavam sofrendo muito. Eles não queriam sequer ficar no clube, queriam ser negociados porque a situação não estava fácil mesmo. Era mês que demorava 6 meses, né? Mês que demorava 3 meses. O tal do 30 dias que viram, né? Se transformam, né, em 90 dias, em 180 dias. Tava complicada a situação do Cerro. E nenhum jogador da base estava conseguindo ter um bom desempenho. Esse jogador também foi vítima disso, o Alan Rodrigues, né? Teve dificuldades, a autoestima dele caiu bastante. Ele não conseguiu mais executar a qualidade do jogo dele. Era muito pressionado, esperava-se muito dele, ele não estava conseguindo responder. Ele foi para a equipe do Rosário Central, o Canalla lá da Argentina, né? Como é conhecido, Canalla, né? Em espanhol, sobretudo falado da Argentina, Canalla, beleza? Alan Rodrigues, nesta equipe argentina, ele começou a jogar aquilo, voltou a jogar aquilo que ele atuava, entregava lá na base, né? Começou a executar novamente as principais ações do seu jogo com a eficiência que ele executava lá na base. E aí, aí a gente percebe que temos um jogador com traços interessantes e que podem ser muito úteis para o Corinthians. Vamos a esses traços. Antes disso, contudo, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo aqui tem um patrocínio da 1xBet, gente, para você que curte, tá? Uma aposta esportiva. Tá? A 1xBet é uma gigante mundial bookmaker. É uma casa de aposta aí tira como a mais confiável do planeta. E para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, tá? Para você que curte, eu não tô induzindo você a apostar. Tô falando você que gosta de apostar. Eu tô falando para você, faça-o pela 1xBet. Porque é aquele tipo de gigante do mundo das apostas que não trata você como um apostador qualquer, mas como um consumidor. Tem todo o respeito para você, as cotas são muito altas, né? Não tem burocracia. E se você ganhar uma grande soma, não vai ficar te enrolando para entregar o seu ganho, não. Rapidamente. E quando você ganha um valor pequeno em algumas casas de aposta aí, beleza. Quando você ganha um baita valor, aí é diferente. Para você receber, meu irmão, nada disso acontece na 1xBet. Tá bom, gente? Então, se você não conhece, use o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na 1xBet. Por gentileza, quando fizer, coloque também o código promocional 1xJosa, que permite a você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. Mas, sobretudo, vai falar para eles, né? Vai notificar para eles que você chegou lá na casa de aposta por causa da minha dica. E de quebra, vão continuar a apoiar o meu canal. Eu preciso muito do apoio de vocês, torcedores e torcedoras do Timão. Beleza, gente? Fechou? Então, vamos lá, né? Alan Rodrigues, jogador novo, 22 anos. Canhoto. É um jogador, temos laterais defensivos que fecham muito bem o corredor defensivo.
mas que quando faz aquela ultrapassagem, não trabalha tão bem no corredor lateral ofensivo. E temos alguns laterais que conseguem fazer esse trabalho muito bem, ali no corredor lateral ofensivo, mas que mandam mal no defensivo. O que é o Alan Rodrigues nesse caso? Ele é um cara que faz muito bem esse trabalho no corredor lateral ofensivo, mas não é um jogador que faz esse trabalho de forma muito negativa no corredor lateral defensivo. Ele fecha bem esse corredor, embora a qualidade do jogo dele como lateral, a gente percebe essa qualidade sobretudo nesse jogo ofensivo. Ele é um jogador, vamos falar primeiro aqui da característica defensiva dele. Ele chega forte na marcação, ele pega a bola, ele pega joelho, ele pega a perna, ele pega a tornozeleira, ele pega o que for que estiver pela frente. Mas a missão dele é não deixar o jogador passar. E se o jogador passar, a bola não passa. Se a bola passa, o jogador não passa. É mais ou menos esse tipo. Lembra quem, né? Lembra quem? O Fagner, né? Lembra o Fagner, o Alan Rodrigues. E Coyote, ele é chamado de Coyote Rodrigues. Coyote. Ele é um caçador, gente. Ele é um caçador. É caçador de tornozelo, é caçador de joelho, caçador de tudo. Ele é um caçador dentro de campo. Poucos passam pelo Coyote Rodrigues. Ou seja, ele nessa marcação, quando ele está fechando o corredor, numa linha ali de 4 defensores, quando ele tá presente na linha, e a equipe adversária está gerando pressão, ele é muito bom marcador. Chega e geralmente ganha os duelos. É rápido, é forte e não joga brincando. Ele joga sério o tempo inteiro. Bola pro mato, se for o caso, porque o jogo é de campeonato, se for preciso, vai acontecer isso, né? Manda a bola para qualquer lugar se for necessário, mas sobretudo é um jogador que sabe o que fazer com a bola quando recupera essa bola. Não é um jogador que vai chutar para qualquer lugar, até porque eu tô falando de um jogador que chega forte, mas ele tem habilidade. Ele tem habilidade. No que ele falha, na minha opinião, de forma defensiva? Ele falha no processo de recomposição. Quando ele precisa retornar para a linha, ele é um jogador veloz. Não é por falta de velocidade que ele gera alguns problemas ali no corredor lateral. É por causa de time, gente. O time, o momento certo de voltar para a linha, de recompor, de baixar de novo para a linha defensiva. Nisso ele deixa, evidentemente, a desejar. Algo que a gente percebe que pode evoluir. Agora, assim, há sinais, às vezes o jogador tem um problema ali no jogo dele, mas a gente percebe os sinais, né, de que o jogador pode evoluir, que está evoluindo, que já é melhor, não sei o que e tal. Neste caso, eu preciso ser muito sincero com vocês. Da mesma maneira que ele cometia erros ali no sub-20, no sub-17, ele continua cometendo esses erros. Não evoluiu muito nisso. Então acho que precisa de orientação. Como foi o jogador ali muito paparicado na base do seu Portenho, então acho que o pessoal da canteira não tratou de aconselhar, de conversar com o jogador, de treinar um pouco mais o jogador para trabalhar melhor essa recomposição defensiva. Ele pode evoluir nesse sentido sim, mas acho que ele precisa assim, de uma conversa, do treinador chegar junto, conversar com ele, explicar um pouco melhor as coisas para ele. Isso é comum para jogador jovem, né? Então dá para evoluir e precisa evoluir. Agora, não é por isso que ele não é um péssimo marcador, tá? Ele não marca mal. Eu tô falando que quando ele precisa voltar nessa recomposição, ele não é tão bom como ele é, por exemplo, quando ele tá fechando a primeira linha ali, na situação que a equipe tá sofrendo pressão. Josa, e o jogo aéreo ofensivo desse menino. Bom, aí é um deleite, né? Aí é um bom lateral, muito bom lateral, o Alan Rodrigues, né? É um jogador que entrega profundidade. Eventualmente, você pode colocar esse garoto na lateral direita, tá? Ele consegue jogar na lateral direita. Pelo setor esquerdo, ele consegue entregar profundidade, vai até o fundo do campo. Ele é um jogador que faz lançamentos, tá? Isso às vezes da primeira linha, tá? Do primeiro terço. Pega a bola, consegue fazer lançamentos. Ou seja, tem uma boa bola de profundidade. O passe médio dele também é muito bom, o passe curto dele é bom. É um jogador que cruza muito bem, o que é raro em lateral, né? Ele cruza muito bem. Acho que a escola de laterais do Paraguai tem trabalhado muito isso nos seus jogadores, né? A qualidade do cruzamento, ele cruza bem. Então, olha que interessante, ele é um jogador que entrega profundidade, mas como ele cruza bem, nem sempre vai ao fundo do campo. Quando ele está se aproximando da área, ele percebe a movimentação dos jogadores da sua equipe ali na área, ele percebe que dá para fazer um cruzamento, já faz o cruzamento. Ele não precisa ir ao fundo do campo. Então ele entrega profundidade, mas não é aquele jogador que precisa necessariamente ir ao fundo do campo para gerar bons cruzamentos, hein? É também um jogador que, em algumas situações, embora esteja pelo setor canhoto, esquerdo, né,
é canhoto e está no setor esquerdo, em algumas situações ele faz também esse corte aí para dentro, né, buscando uma situação favorável para um passe mais qualificado ali no centro do campo, ou seja, compondo ali como se fosse um meia à frente da área. Então, por essas características todas, esse jovem, muito jovem, Alan Rodrigues, acho que é altamente recomendável para o Timão. Muito interessante para o Timão, em teoria, né, gente? O cara pode chegar aqui, pode não se adaptar, pode não dar certo, pode, enfim. Ele pode não funcionar como reforço do Timão. Ele pode não conseguir entregar como reforço do Timão. Mas em teoria, pelo que a gente percebe do jogo do menino, realmente ele manda muito bem e é altamente recomendável. Acho que se chegar ao Corinthians e se realmente se encaixar no Timão, se adaptar ao Timão e virar um jogador de destaque no Timão, o Corinthians pode ganhar muito dinheiro com esse garoto da seleção do Paraguai. O Corinthians pode ganhar lucro futebolístico com ele e pode ganhar, em curto ou médio prazo, também um bom lucro financeiro, porque ele vai sair aqui do Brasil, caso ele dê muito certo no Corinthians, por valores muito altos. Então, na minha opinião, em virtude de tudo isso, o Alan Rodrigues seria, em teoria, um belíssimo reforço para o Timão. Tá bom, gente? É isso.